Boa noite a todos. Vocês estão Boa me noite. ouvindo bem? Hoje foi um pouco de correria, né? Com essa chuva, com esse tempo, né? E parece que também acho que eu estava sem no caminho de casa, né? Que eu vim da UFAM para casa, eu estava um pouco sem internet no celular. Mas vamos começar, né? A nossa palestra semanal. Hoje, para a palestra, nós convidamos o professor, doutor Diego, tenente, tenente Rebelo, Isso, professor. Rabelo. tenente Rabelo. O professor Diego, atualmente ele está, né, como professor militar no Colégio Militar, né? Depois ele Isso. pode contar um pouquinho para a gente como é que é. Assim, eu fiz estágio do Colégio Militar, conheço um pouquinho como é que é essa história, porque eu quase também fui professora do Colégio Militar como militar, mas enfim. E o professor Diego, ele fez bacharelado e licenciatura na UFAM, né, no curso. Eu acredito que na época eu estava fazendo mestrado, eu lembro dele. E o professor Diego fez doutorado, né, em biotecnologia, Isso. né? Biotecnologia. Ok. Então o professor Diego vai conversar um pouco hoje com a gente, vai fazer uma conversa com a gente, contar um pouco da trajetória dele, falar um pouco sobre a atuação dele na educação básica no Colégio Militar, que é algo bem diferenciado, né, das escolas públicas. Professor, a palavra está com você. Obrigado, professora Cidilene. Obrigado pelo convite. E mesmo que de forma online, querendo ou não poder palestrar para o curso de licenciatura em Química, dá um pouquinho de nostalgia, né? Porque, querendo ou não, me vem todo o meu trajeto, toda a minha vida acadêmica lá na UFAM. Então, para quem entrou na UFAM em 2001 e ficou lá até 2018 ali, então são mais de 15 anos, tem muita história para contar ali na UFAM. Então, obrigado, professora, pelo convite, realmente é uma honra. E boa noite a todos. Eu separei alguns slides, pouca coisa, sobre o trabalho que eu desenvolvo aqui no Colégio Militar. Então, vou só mostrar para vocês rapidinho. E aí, vou conversar. Volto a... Você consegue E aí eu apresentar, volto com colocar? vocês aqui rapidinho. Consigo apresentar, sim. Consigo. Tá. Acho que está aparecendo aí, né? Ainda, agora vai começar, acho. Aqui já está aparecendo. Não... tá aparecendo agora. Ah, boa. Então, vamos lá. Pessoal, a professora Sidilene, ela me convidou para dar uma palestra para vocês sobre a atuação do químico, tá, do profissional químico no Exército. Então, como a professora bem disse, né, meu nome é Diego de Moura Rabelo, e aqui dentro do Exército eu tenho uma graduação de tenente, né, meu nome de guerra é Rabelo. Então, indo diretamente ao ponto que eu considero importante, e de maior interesse para vocês, é como o químico pode ingressar no Exército, tá? Então, assim, eu mudei o slide, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Ah, boa. Então, vamos lá. Então, duas formas de o profissional químico poder ingressar no Exército. A primeira delas é pelo concurso, né, do SFSEX. Então, SFSEX significa Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Então, é uma escola que fica lá no Colégio Militar de Salvador. E aí, as pessoas que são aprovadas nesse concurso,
elas fazem um curso de 8 meses lá em Salvador, tá? E essas pessoas, elas entram para o quadro militar como militar QCO, que significa quadro complementar de oficiais. Então, após 8 meses de curso, de instruções, toda aquela parte inicial do curso de formação militar, então a pessoa que é aprovada nesse concurso, ela é designada à organização militar da qual ela se inscreveu para aquele concurso, tá bom? No caso do profissional da química, né? Então, nós temos 14 colégios militares onde o profissional químico pode atuar, tá bom? E aí a gente vai falar mais à frente. Então, bem, quem é o público que pode fazer esse concurso? Tá? Aqui eu só coloquei algumas principais informações, não querendo ler edital nenhum para vocês. Mas, obviamente, ser brasileiro, né, e ter principalmente uma idade máxima de 32 anos. Então, até 2020, a idade limite era de 36, aí eles diminuíram para 32 anos. Mas aí o bom é o seguinte, é que tu não precisa ter concluído o curso de graduação. Você pode ter concluído sim, ou estar cursando no ato da sua inscrição, para você poder concorrer a essa vaga. E aí, maiores informações, obviamente, que está lá no edital. Agora, onde você obtém esse edital? Lá no site do spsex.ab.me.br. Então, as inscrições, é um concurso que acontece anualmente, tá? E as inscrições sempre acontecem ali nos meses de junho, julho e agosto. Bem, para Química, em 2000, a última vez que abriu vaga para Química foi em 2020, isso, 2020, foram 2 vagas. Ano passado não abriu, mas eu digo para vocês, e é uma boa notícia, que, falando da realidade do Colégio Militar aqui de Manaus, a gente tem uma carência grande de profissionais da Química, né? Então, não é muito difícil que nos próximos concursos possa abrir vaga novamente para Química, ok? Então, vocês já fiquem de olho aí. Então, de um modo geral, todo o processo seletivo ali passa por um exame, uma prova de exame intelectual, não só de química, tá? Mas tem história, geografia e português. Aí depois tem um exame de saúde, aptidão física, psicológica, tá? Para você poder ingressar no Exército. Bem, isso é o concurso, tá bom? A outra forma é através do processo seletivo, seja ele OTT ou, entre aspas, STT. E aí eu vou te explicar para vocês por que eu digo, entre aspas, STT. Porque o químico, a vaga do químico está aí dentro desse OTT, tá? Oficial Técnico Temporário. Então, o químico ali, ele já formado, nesse caso, é interessante que você é obrigatório que você já esteja formado, porque ele passa por uma avaliação curricular. E, obviamente, que aquele que obtém a maior pontuação, ele ganha a vaga. Agora, o STT, ele já é um sargento técnico temporário. Basicamente, ele desenvolve atividades administrativas. Mas eu coloquei ele aí porque, dependendo da necessidade do colégio militar, o sargento que tem formação de química, ele pode atuar ali como professor, não tem problema nenhum. Então, as informações vocês encontram lá nesse site aí da 12ª região, que é 12rm.ab.me.br, tá bom? Então, bem, algumas características desse processo seletivo, né? Diferentemente do anterior, do concurso, aqui você não consegue seguir carreira, mas você pode permanecer no Exército por 8 anos. Então, é um contrato que ele é renovado anualmente, tá bom? E, diferentemente do concurso, aqui a idade limite é de 38 anos de idade. Então, para aqueles que são mais velhinhos ainda, tem a oportunidade de poder ingressar no Exército já como oficial. E aí, como eu estou falando muito esse termo oficial, para quem não tem noção nenhuma da hierarquia aqui dentro do Exército, tá? Começa ali pelo soldado, depois sobe para cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento, depois aspirante, e aí vem os oficiais, que é o segundo tenente e primeiro tenente. E aí, acima deles ainda estão os capitães, major, tenente-coronel e coronel. Então, dentro do Exército, você como profissional químico, você já entra com uma patente mediana. Já é boa coisa, tá bom? Tá. Então,
Aqui, na 12ª região, ela compreende os estados do Acre, Amazônia, Rondônia e Roraima. Então, se você pretende um dia sair do estado, ou até mesmo prestar esse processo seletivo em outro estado, tá? Entendam que nós possuímos 14 regiões. Tá? E aí basta você trocar aquele 12 lá pela primeira região, segunda região, quarta região, enfim, onde você possa acessar o edital e verificar onde que tem vaga de química. Então, nada te impede de você prestar esse processo seletivo em outro estado, desde que ele tenha vaga ali para química. Tá bom? E aí, de um modo geral, mais uma vez, não querendo entrar em detalhes no edital, então, é um processo extremamente longo, que tem ali inscrição, avaliação curricular. Essa avaliação curricular aqui é que eu acho que é um asterisco que eu coloco nessa palestra para vocês, porque quando eu entrei na UFAM em 2001, e aí eu acho que eu já posso até encerrar a apresentação para poder falar agora pessoalmente com vocês, olhando assim para vocês diretamente. Pronto. Então, essa avaliação curricular aí, diferentemente lá do concurso, que você estuda para uma prova e tal, além de química, geografia, história, português, nesse processo seletivo ele vai avaliar o teu currículo. Então, vocês que estão na graduação, que vocês por um acaso possam estar pensando assim, não tenho pretensão nenhuma, ou nem me vejo entrando no exército, cuidado. Porque eu também, quando eu entrei na faculdade em 2001, eu jamais poderia imaginar que um dia eu entraria no exército. Não tem parente nenhum, ninguém que possa me influenciar que pudesse um dia imaginar que eu estaria no exército. Tá? E ainda mais sendo professor de química aqui no Colégio Militar de Manaus. Então, essa avaliação curricular nada mais é do que vai avaliar todo o teu currículo e pontuar. E aí essa pontuação é justamente toda a tua experiência enquanto graduado de química. Então é importante sim que vocês participem de toda e qualquer atividade acadêmica durante a graduação, obtenham o máximo de experiência possível que vocês possam ter de iniciação científica, como professor, futuramente, por que não, mestrado e doutorado, tá? Porque na época que eu fiz, né, foi em 2019, na verdade as inscrições aconteceram em 2018, né? Então eu tive uma boa pontuação, mas é porque na época eu já tinha 37 anos de idade, então eu já tinha terminado meu doutorado já. Então, se eu fosse olhar lá para trás, né, quem imaginaria que eu pudesse ter uma pontuação suficiente para poder passar? Bem, o universo, né? Qual é o universo, em que contexto o profissional de química vai se encontrar aqui dentro de uma organização militar? Entendam que, quando eu falo organização militar, eu estou falando do colégio militar, que é onde o profissional de química pode atuar. Tá? Então, ele é diferenciado das outras organizações militares, porque aqui o foco principal é o aluno. Tá? Então, enquanto professor, o foco principal, o objetivo principal, tudo é voltado para o aluno. Tá? E eu digo para vocês, não porque eu estou trabalhando aqui desde 2019, mas eu digo para vocês sem medir palavras, é um público maravilhoso de se trabalhar. Tá? Primeiro que para você ser professor, você já ama o que faz. E aí, quando você tem um público como o público que nós temos aqui, é muito gostoso de se trabalhar. Então, tipo, algumas características, algumas das vivências que nós temos aqui dentro do Colégio Militar é a Feira de Ciências. Então, assim, Feira de Ciências, para um público de ensino fundamental ali com 13, 14 anos, que você já vê ideias assim, que você pensa assim, meu Deus, de onde esse menino tirou essa ideia? No caso do ensino fundamental, ali médio, né? 15, 16, 17 anos, então você vê ideias assim que você pensa assim,
é um público diferenciado, é isso que eu quero dizer. Então, ano passado teve um trabalho, só para não estender muito sobre essa parte de feira de ciências, mas ano passado uma dupla, né, são dois alunos lá, o Nicolas e a Joga, eles tiveram a ideia de querer construir uma biomáscara, né, através de mandioca e cana-de-açúcar. Então, até que, na teoria, é plausível, sim, mas o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é a ideia que eles tiram tão jovens, tão jovens. E aí, um outro tópico que eu acho que é interessante comentar com vocês são as Olimpíadas que acontecem não só aqui no Amazonas, como no Brasil como um todo, né? Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, de Robótica, enfim. Você vê alunos, não só a iniciativa que eles têm de querer participar dessas Olimpíadas. Então, por mais que a gente incentive eles, por mais que a gente, vamos lá, vamos participar e tudo mais, eles têm a iniciativa de participar dessas Olimpíadas. E aí o Colégio Militar, periodicamente, nós temos formaturas. E nessas formaturas, a gente aproveita as formaturas para justamente homenagear esses alunos que foram destaques, não só na Feira de Ciências, como nas Olimpíadas. Então, você se coloca agora no lugar do aluno, né? Então, você está ali na posição de destaque. E todo o colégio está te vendo, te homenageando, te prestigiando, você sendo medalhista ali, seja medalha de ouro, prata, bronze ou simplesmente uma menção honrosa, o aluno gosta disso. É dele, é do aluno essa competitividade de estar entre os melhores. Então, é um público diferenciado. E para nós, professores, é só alegria, né? Então, você trabalhar com um público assim torna a vida do professor melhor, né? Acho que mais gratificante, até honroso. E outro ponto que vale destacar, semana passada teve o resultado do macro lá da UEA, e tiveram alunos, uma aluna minha, a Tupinambá, que ela passou em Direito. Então, ela passou em Direito, mas ela acabou de começar o segundo ano letivo. Então, você vê que é um público diferenciado. Então, sei tanto conhecimento assim para uma pessoa ter a capacidade ali de passar em Direito na UEA. Foi uma gritaria ali no corredor, felicidade enorme deles. Claro, isso que eu estou falando, alunos assim, nem fora da curva, né? Fora aqueles do terceiro ano, no início do ano letivo, que também passaram. Né? Então, assim, digo isso para vocês porque o universo militar, no caso, o professor de química, né, tem essa parte gostosa de se trabalhar quando você tem um público como esse. E, nossa, eu já dou aula aqui, já tem uns 15 anos. Uns 15 anos já que eu dou aula. E aí pensar que tudo começou lá atrás, em 2001, justamente onde vocês estão aí do outro lado, me ouvindo minha experiência. Então, eu digo para vocês, essa é a melhor fase, se não uma das melhores, é uma das melhores, se não a melhor fase da vida de vocês, é a graduação. Tá? Então, eu incentivo a vocês a buscarem conhecimento, eu incentivo vocês a, a irem atrás e não perderem as oportunidades, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, para quem cursou ali 4 anos de faculdade, na época ainda podia fazer licenciatura e bacharel ao mesmo tempo. Então, eu consegui fazer as duas. E aí depois mestrado e doutorado, e hoje me ver sendo professor de química no Exército, realmente é uma experiência que eu digo para vocês não desperdiçarem as oportunidades que aparecem na vida de vocês. Então, que mais? Que mais? Professora Sidlene, acho que a gente pode abrir perguntas. Não sei Tá. se alguém tem É, curiosidade que de repente eu possa acrescentar. tá. Tem possibilidade para professor civil?
Tem sim. Aqui dentro do Colégio Militar, boa parte do quadro é composta sim por militares, mas a gente tem uma porcentagem considerável de civil, sendo professor. E o ingresso é diferente? É diferente daqueles que você mostrou? É diferente, porque o último concurso que teve, professor, já tem um tempinho já. Tempinho não, já tem um bom tempo já. Uns 4, 5 anos já acho que teve. E posso lhe contar de um caso Uhum. que não sei se foi a realidade dos outros, né, que já estão aqui há mais tempo, mas de um caso eu conheço que o professor, o candidato no caso, ele concorreu ao do, meu Deus, o Instituto Federal lá ali O do IFAM? centro do IFAM, isso. E aí, só que era lotado para cá, para o Colégio Militar. Então, o concurso foi todo desenvolvido por lá, mas a vaga era aqui do Colégio Militar. Ele foi designado para cá. Eu lembro, mas já faz tempo isso, que tinha um colega que era da turma de 90, eu sou da turma de 92, era o André, da turma de 91. Ele foi professor no Colégio Militar Civil por bastante tempo. Né? André, André, por isso que eu perguntei essa possibilidade. Então, uma outra possibilidade, né, é o. Agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta, você não precisa dizer valor, tá? Porque tá eu acho bom, que é importante. O salário é bom? A gente vive com qualidade? vive, professor, vive sim, vive. Porque no caso do químico, ele vai ingressar aqui já como graduado, né? No caso de concursado, obviamente que você entrando como concursado, né? Então, periodicamente, você vai subindo de patente. Então, você já entra como oficial. E aí eu posso, assim, falar, o salário é 7.490, o salário básico. Então, no caso do concursado, rapidamente ele sobra ali para primeiro-tenente, capitão, major, e aí esse salário já vai aumentando. No caso do processo seletivo, que quanto maior a tua experiência, melhor, né? Porque você tem uma pontuação e aí você se destaca na frente dos outros candidatos, né? Você também entra como oficial. No meu caso, eu entrei como aspirante, mas eu só fiquei 6 meses, então rapidamente subi para segundo tenente. Então também o salário é o mesmo. Claro que tem outros adicionais. Né? No meu caso, tem um adicional porque eu tenho um doutorado. Uhum. Então, quem tem a graduação, somente a graduação, tem um adicional. Quem tem um mestrado já tem um adicional maior ainda. E quem tem doutorado já tem um Isso faz pouco parte do mais. plano de carreira, né? Do plano de Exato, carreira de vocês, né? exato. Legal. Uma coisa que também eu anotei aqui, que eu fiquei curiosa, gente, eu estou perguntando, mas vocês podem perguntar, podem colocar no chat, ou podem abrir o microfone mesmo para fazer a pergunta, tá? Eu estou perguntando aqui por curiosidade. O apoio pedagógico, como é aí com vocês, e o professor, né? Ele é professor 40 horas semanais. Como é que é essa questão de sala de aula, né? Sua carga horária em sala de aula e seu tempo, sua carga horária em que ele pode estar desenvolvendo outras atividades pedagógicas que são inerentes do nosso trabalho. É uma boa pergunta, professor, porque assim, é, quando a gente entra no Exército, nós entramos como militares. E aí a gente entra como militar, mas devido à nossa formação de químico, a gente vai desenvolver a principal atividade, que é ser professor. Mas nada impede da gente dar um apoio em outras questões administrativas. Justamente porque a gente entra como militar que desenvolve uma função que é professor, se não a principal. A gente não entra como professor militar. Então, a frase ela é invertida. Uhum. Então, sim, a gente tem.
parte dessa carga horária é destinada a questões administrativas, mas é uma carga horária pequena. Basicamente, dentro de sala de aula, hoje eu tenho 16 horas. 16 horas, que é distribuída toda ela pela manhã. E aí, à tarde, a gente fica livre para outras questões pedagógicas, como elaboração de prova, correção, preparação de aula e tudo mais. E as outras atividades que é do colégio, como feira de ciências, Olimpíadas e qualquer outra atividade, fica esse turno da tarde para a gente estar dando esse apoio ao aluno, aula de reforço e tudo mais. Né? E é isso. Bruno, você levantou a mão, Bruno, pode perguntar. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou no ônibus, a internet está variando. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Estamos sim, Bruno. Tá, a minha pergunta é a opinião dele, já que ele faz parte. Cortou, Bruno. Da classe de professores que Tá cortando, Bruno. Você consegue escrever? Eu posso no ler a sua pergunta. E aí o que eu Se ele conseguisse escrever no chat... falar não se reflete apenas no colégio militar, mas sobre aqueles colégios de excelência, por assim dizer. Bruno, a gente não conseguiu ouvir a tua pergunta porque cortou bastante. Tu consegues escrever no chat pra gente? Então é melhor deixar se eu conseguir chegar na UFAM, vocês desculpem. Tá bom. Agora, professora, tem uma outra coisa também que eu acho interessante comentar. Que com esse novo plano, né, para o ensino médio, aqui nós temos uma divisão que a gente chama de... porque eu preciso contextualizar. A carga horária do aluno. A gente chama de BNCC. A gente não, né? O plano chama de BNCC, né? Base Nacional, Base Comum Curricular, e que é uma parte daquela carga horária deles, né? Aí nós temos o CAUNI, que é justamente uma outra carga horária destinada à preparação para os vestibulares, e uma outra carga horária que a gente chama aqui de CAMIL, que é justamente para a carreira militar. Então, aqui, esse projeto ele está sendo desenvolvido a partir do segundo ano. Do primeiro, ele ainda é o plano antigo, né? E a partir do segundo ano e do terceiro ano, a gente já tem essa divisão. Então, tem uns assuntos ali da base comum, né? Curricular. Aí tem mais uma outra carga horária do CAUNI, que é preparação de vestibulares, e a outra de CAMIL. Então, assim, a gente vê um público com perfis diferentes. E, assim, tem seus prós e contras na visão do aluno. A gente tem conseguido se adaptar ali na medida do possível. Ainda é muito novo aqui para a gente também, tá, professor? Mas é aquela coisa, né, professor? Tudo que é novo, né, causa uma certa estranheza, um certo receio, né? Um dia o que a gente está vivendo hoje já foi novo também, né? Sim, também causou sim. esse receio. Semana passada a gente teve uma palestra de um professor representante da SEDUC. Então, ele explicou para a gente um pouquinho como é que está sendo essa mudança, né, para as escolas públicas, né? Que é esse novo ensino médio a partir da BNCC, né? A última versão dela saiu publicada em 2018 e era uma expectativa, né? Em 2018, 2019 saiu o edital para os materiais didáticos, que ainda não terminou ainda a avaliação, né? São vários materiais. Sim. E aí a gente tinha essa expectativa das redes, né, de ensino público ou federal, enfim, delas começarem aí reformulando seus currículos, né? Então acho que a gente está nessa fase de reformulação e implantação, né? Eu acho que a gente só vai poder ter fazer uma avaliação mesmo
saber o que deu certo, o que deu errado, daqui a mais ou menos uns 5, 10 anos, né? Vai passar por todo um processo de sim, sim. implantação, né? Da própria formação do professor, né? Enfim. Mas, gente, eu queria enfatizar uma coisa que eu achei que é muito importante vocês perceberem na fala do professor. Eu também tenho um pouco dessa experiência, que eu acho que é muito importante o local que a gente trabalha, dessas condições, é claro. é, o salário é muito importante, mas eu penso que as condições de estruturais, de organizacionais das instituições também são muito importantes para o nosso trabalho, né? Então, assim, o professor falou que ele tem, né, 16 horas em sala de aula. Quando a gente olha para a escola pública, se um professor é 40 horas, ele é praticamente 20 horas em um horário e 20 horas no outro horário, né? A gente já teve uma pequena mudança no estado, né? Que finalmente, né? Que eu fui professora no estado ainda no governo do Eduardo Braga, e era uma luta do sindicato para querer aquelas 4 horas de horas pedagógicas, né? HTP. E a gente não conseguiu isso, embora tivesse sido aprovado, ganhou na justiça. Ou seja, a gente era professor, se 20 horas era 20 horas dentro da sala de aula. E aí fica prejudicado, né? Porque falta esse outro momento da gente estar podendo fazer esse outro trabalho que exige muito da gente, né? Então, olha aí, o professor contou um pouco da experiência dele e falou que atualmente ele está com 16 horas. Eu acredito que deve ser numa média de 40 a 44 horas semanais, sendo 16 em sala de aula, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Eu também trabalhei na FUCAP, e a FUCAP também era muito. Eu era 20 horas na FUCAP, carteira assinada, com 9 horas em sala de aula, e os demais era para a gente poder estar fazendo essas outras atividades. O Bruno escreveu aí. As escolas que buscam plataformas de extensão no colégio militar. Na seção, delegados outros eleitoral da colégio de excelência. Melhorar a confiança de alunos no polo inverso. Bem, se eu entendi realmente o ponto de vista do Bruno, é o seguinte: em algum momento ele disse que são relegados ao ponto de perderem a vaga no colégio de excelência. Assim, Bruno, o colégio militar, por sua essência, ele é assistencialista. Então, assim, essa é a natureza dos colégios militares, porque entende-se que o militar, o de carreira, ele pode passar no máximo 2 anos, ele pode ficar no máximo 2 anos em uma organização militar. Então, quando esse militar ele é transferido para Manaus, ele pode ficar aqui no máximo 2 anos e depois ele está livre para ser designado a uma outra organização militar. Então, o filho dele acaba tendo essa rotatividade dos colégios militares, é muito alto para esses filhos, né? Então, eles ficam ali no máximo 2 anos no colégio militar e depois já são transferidos para outro colégio militar. Então, devido a essa rotatividade, né, devido aos militares, acaba que a essência do colégio militar ela é assistencialista. Então, aqui nós prestamos um serviço que auxilia os filhos dos militares. Então, chegar ao ponto de cobrar o mínimo de uma exigência de excelência, eu acho que parte do professor ou de um objetivo muito específico, do tipo terceiro ano, por exemplo. Vou falar do terceiro ano porque é o ano decisivo da vida deles em relação aos vestibulares. Então, possa ser que tenha chegado próximo disso ao que você está falando no terceiro ano, porque
nós temos uma preocupação de fazer com que os nossos alunos se destaquem nas universidades, né? Não só nas universidades públicas, como também nas escolas militares que a gente tem pelo país. Então, acaba que o professor, por querer ver esse aluno sendo destaque, né, e sendo aprovado nas universidades, acaba que a gente tem um tratamento assim, de uma certa cobrança, por a gente querer ver o melhor dele, né? Por a gente querer ver o melhor, então a gente acaba exigindo. Então, aqui no Exército, falando especificamente dos colégios militares, nós temos uma organização militar que a gente chama de DEPA, né? Como se fosse a mãe dos colégios militares. Então, ali é um órgão que fiscaliza todo o cumprimento do plano pedagógico. Então, a gente, por natureza, a gente tem que cumprir à risca aquele plano pedagógico, até porque existem as avaliações centralizadas. Então, as avaliações centralizadas, elas são avaliações que são idênticas, são iguais a todos os colégios militares. Então, ao total do ano, são 9 avaliações. Dessas 9 avaliações, 3 são centralizadas. É a mesma prova, é o mesmo nível em todos os colégios militares. Justamente por entender que o pai desse aluno, daqui a 2 anos, ele vai se mudar, né? E aí o filho dele precisa encontrar o mesmo nível, né, de cobrança em qualquer outro colégio militar. Então, o nível de exigência que você deve estar comentando parte muito disso, né? Dessa preocupação de nós, professores, querer ver os alunos sendo destaque nas universidades. A Sheila levantou a mão. Boa noite, professor. Boa noite. Eu estou tendo a oportunidade de fazer um estágio numa escola que é da Polícia Militar. Eu me recordo que aqui em Manaus tinham 2 escolas que era, para mim, assim, que é de referência, que era um colégio militar lá de Petrópolis, né, que a gente chamava de GM, e um na Cidade Nova, que eu não sei o nome, né. Esses colégios que eu trago na minha lembrança, assim, que era muito referência, todo mundo queria passar para ir para lá. Ele tem a mesma estrutura que o colégio da Polícia Militar? É a mesma coisa? Então, te afirmar, eu não vou conseguir te afirmar porque eu não conheço os colégios, né? Mas, assim, eu te digo que eu já trabalhei... Eita, lá vou eu contar minha história para você. Ó, eu já dei aula no Quarentão, lá da Cidade Nova. Eu já dei aula no Dom João também, lá na Cidade Nova. E aí já passei pela Newton Lins, Unip, Literatos, Estácio, FAM, UEA. Então, assim, eu te digo que se for comparar o nosso colégio com outras escolas estaduais, poxa, nós aqui temos uma estrutura que eu posso te dizer que é ótima, no sentido de termos condições suficientes de trabalhar. Então, laboratório, a gente tem laboratório aqui de robótica, de química, de biologia, temos um laboratório de feira de ciências, tá? Então, nós temos toda uma estrutura que eu posso dizer que atende às necessidades do colégio. Agora, do aluno, né? Agora, te dizer se é igual, se é semelhante, eu acho que vai muito... Não, professor, eu acho que eu me expressei mal. O que eu quero perguntar é se é o mesmo sistema, a mesma sistemática que eu me recordo que era colégio militar, era esse de Petrópolis, né? Tinha um em Petrópolis e um, acho que era na Cidade Nova, né? Esse que agora cresceu bastante, né? Não sei se é a mesma estrutura. É o mesmo sistema de escola? Você fala em termos... De gestão. É a mesma coisa que era cobrada lá, por exemplo, no GM lá do Petrópolis, lá, que eu tenho como referência, né? Nessas outras escolas que cresceu agora, né? É mesmo sistema, a mesma gestão? Olha, se a gente for pensar nesse novo projeto pedagógico, agora, sim,
sim, se eu não me engano, ele passou a vigorar ou esse ano, não, é esse ano, se eu não me Esse engano. ano, é. É esse ano. Então, se a gente pensar nesse novo projeto pedagógico, então posso te dizer que sim, é o mesmo sistema, né? É a mesma gestão. Eu, Entendi. eu, eu acho que não. É minha opinião, assim, É, é, ouvindo. É é porque, porque, assim, eu assim, não posso afirmar também, a porque gente eu não não pode conheço o afirmar, colégio, né? mas assim, eu vou dar um pouco um pitaco nisso, assim, minha opinião é que eu penso que não, né? Porque a gente está falando em termos de gestão, a gente está falando do colégio militar que ele é federal, né? Ele está Ah, dentro do tá, sistema sim, de sim, gestão federal, né? é E as verdade. escolas militares, né, ou colégios militares que são da polícia, eles são de gestão estadual, né? Já sai, muda essa esfera. E também bem, me corrijam se eu estiver errada, mas eu penso que os colégios militares do Exército, eles têm uma tradição por serem bem antigos, né? Os colégios da polícia, eles são mais recentes em termos, se a gente for comparar. Eu penso que as gestões são diferentes nesse sentido e também no sentido do currículo. Eu penso que por serem esferas diferentes, essas esferas têm autonomia para proporem os seus currículos, né? Então eu penso que há essa diferença nesse sentido. Eu também não tenho certeza como professor, mas eu Não, mas penso. é verdade, professor. De fato, nesse sentido, são esferas diferentes, sim. De fato, a gestão acaba sendo diferente, sim, eu concordo. Mas eu também eu tive a experiência, né? Eu já era professora no estado quando eu estava concluindo a licenciatura. E aí a minha decisão foi fazer o meu estágio no Colégio Militar do Exército. Então foi um aprendizado, por isso que eu te perguntei do apoio pedagógico, porque aquilo que na minha formação foi falha em termos pedagógicos, o apoio pedagógico, né, aquelas reuniões pedagógicas, eu lembro que eu fiz um curso de preparo de prova, né, coisa que eu não tive em nenhuma disciplina dentro da UFAM, né, na época era da UA. Então, eu penso que essas experiências foram muito enriquecedoras, né, para o meu, né, para a minha futura trajetória. E eu já era professora, né? O pessoal falou até assim, por que eu não aproveitava o fato de eu já ser professora para não fazer o estágio? Mas eu queria, de fato, fazer o estágio e fazer o estágio em uma instituição que houvesse um acompanhamento muito mais próximo, né? Porque para a gente poder estar ali no momento de aprendizado, que foi isso que o professor falou. Esse momento da graduação é um momento muito rico. E E, assim, eu aprendi bastante. poxa, e você me fez lembrar de uma coisa extremamente óbvia, que é uma coisa tão corriqueira que acabou passando assim e eu nem prestei atenção. Porque aqui o apoio que a gente tem, aqui nós temos a figura, vamos lá, deixa eu listar alguns apoios assim que eu acho que está dentro do seu contexto. Nós temos a figura do CGD, que é o Coordenador Geral de Disciplina. Então, é uma pessoa que é escolhida pelo diretor de ensino, geralmente pela sua experiência, pelo tempo de casa e tudo mais. E aí ele é uma figura que pode dar esse suporte para nós professores, tá? Não só de aula, preparação de aula, como plano de aula, como provas. Então, as provas, antes de passarmos para o aluno, passa pela avaliação dessa figura de CGD. Então, ali de cara, obviamente, que é um colega nosso, um amigo nosso de trabalho, tá? Então, a gente tem essa certa liberdade de poder trocar ideia e ele, fora daquele âmbito do ano escolar que a gente está trabalhando, no meu caso, eu estou trabalhando com o segundo ano. O meu CG dele eu trabalho no terceiro ano. Então, uma pessoa aqui de fora que de repente possa estar enxergando alguma coisa que ali eu não estou percebendo. E ele sempre é uma figura que está atuando ali, dando um apoio. Depois desse CGD, as nossas provas, nossos planos de aula, passam pela supervisão. Então, novamente, ali tem a figura do supervisor que vai estar avaliando o nosso trabalho. E aí, por último, antes da impressão, agora falando especificamente das provas, né? Uhum. Antes de passar para o aluno, ainda temos um outro setor, uma outra seção, que é a STE,
que faz essa avaliação prévia ali das questões, tá? Na sua grande maioria, não... Na sua grande maioria, assim, tipo como se fosse uma última visão, um último olhar naquela prova antes de ser impressa e passar para o aluno. Agora, falando especificamente dos alunos, aí nós temos, obviamente, a figura da supervisão, nós temos também uma sessão psicopedagógica que sempre está atuando. Então, a gente diz, olha, determinado aluno precisa de um acompanhamento psicológico, então a gente tem esse setor que dá esse apoio aos alunos. Então, de fato, nós temos todas essas pontas de apoio, não só para nós, professores, como para os alunos, né? Isso ajuda bastante no nosso trabalho, né? Esse apoio, né, que nós possamos ter, isso contribui bastante no nosso trabalho. Mesmo quando a gente tem esse olhar que, para algumas pessoas, parece que estamos sendo vigiados ou é cobrança, né? Que eu falo isso, né, quando a gente está nas disciplinas de estágio, que as escolas, né, que conseguem fazer, porque a escola pública ela não consegue fazer muito bem isso, né? Ela é carente, né, desses acompanhamentos pedagógicos. Então, faz esses acompanhamentos pedagógicos, de olharem o nosso plano, de conversarem com a gente, às vezes trazer esse olhar de fora que a gente não está percebendo, de fazer um acompanhamento se nós estamos, de fato, conseguindo trabalhar os conteúdos que são propostos. O plano, ele não é meramente um documento meramente burocrático, mas ele tem um sentido, né? E a gente seguia por ele para poder fazer a execução da nossa atividade e também avaliar a nossa atividade, né? Não, e aqui a supervisão, ela faz questão de ter essas reuniões e, hora ou outra, sim, eles vão e entram na nossa sala e assistem a nossa aula. A gente sempre entra em sala de aula ali com o nosso plano, eles vão lá e verificam se a gente está seguindo ali o plano, então a gente tem esse apoio sim aqui da supervisão. Eu acho isso muito, muito bom. Eu não vejo nenhum problema. Eu só não quis, eu não lembro o que foi na época, foi em 97, que aí eu tomei a decisão, não, eu não quero. O tenente, não, por que você não vem aqui trabalhar com a gente? Eu vou dizer que foi um estágio muito rico e muito fácil de realizar, porque os alunos respeitam muito a gente, né? Então foi muito tranquilo nesses aspectos, né? Que às vezes eu falo isso pelo contato com as turmas de estágio, né? Eu vejo os alunos, né, os estagiários muito receosos, né, quando vão colocar o pé na escola, né, para saber como é que vai ser o tratamento, né? Então, e nessa questão assim, o Colégio Militar do Exército, onde eu fiz, eu tenho plena certeza que é muito tranquilo, né? É claro, existem exigências, cobranças, e eu acho que tem que ser isso mesmo. Eu acho que tem que ter isso mesmo, não vejo nenhum problema nisso. Mais perguntas, gente, para o professor? Não, ninguém se manifesta. Nós temos aqui, a gente tem no curso, né, que a gente não teve, 2 momentos de encontros assim com a coordenação para realização para palestras, né? Não lembro, acho que no seu currículo não tinha, acho que no meu não tinha, que são essas horas de atividades acadêmico-científico-culturais. Então, essa atividade, ela faz parte dessas horas, né? E assim, claro, a gente propôs essas horas, que é da competência, né, da coordenação, está trabalhando, e a gente visa atender, dentre outras coisas, várias legislações, mas principalmente também a gente visa dar um panorama, trazer uma outra perspectiva, motivar os alunos para que eles percebam também o quão é importante a nossa profissão e o quão o curso pode possibilitar diversos caminhos, né,
E daí cabe a cada um buscar suas trajetórias, né, para ir Sim, sim. achando o seu lugar ao sol. Eu gosto de pensar nisso, né, da gente ter o nosso lugarzinho ao sol. Mas eu quero agradecer, professor, foi uma satisfação, né? O professor comentou que ele começou em 2001 e eu 2000? lembro 2001, né? Isso. E em 2001 eu estava ali começando, foi o meu primeiro momento de mestrado que eu passei no processo seletivo para fazer o mestrado em 2001. E aí eu lembro de você, da Jaqueline, eu lembro desse Sim, período. eu lembro, sim. É uma época muito boa. Sim, foi muita satisfação ter aqui você conosco. Muito obrigada, Eu uma que boa agradeço, noite. professora. E me fez passar por um período de nostalgia ali, de todo o período da UFAM. 17 anos é uma vida que eu passei aí. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Tchau. professora. Tchau, tchau.